Olá, amigos e amigas do Pode Saber, aqui é Guilherme de Barros e hoje nós vamos falar sobre a transição planetária na mediunidade de Chico Xavier. Se você não ouviu ainda, não deixe de ouvir os episódios anteriores que tratam deste tema, transição planetária. Vamos ver aqui então quem está conosco para tratar deste tema tão interessante. Olá, amigos, aqui é a Silvana Saldanha. Olá, amigos, aqui é o Marco Gandra. Oi, pessoal, aqui é Luiz Sérgio Marota. Olá, amigos, aqui é Lívia Dias. Um abraço a todos, aqui é Dauro Mendes. Um grande abraço, aqui é Geraldinho Lemos. Olá, pessoal, aqui é Henrique Lisboa. É isso aí, pessoal. Logo após a leitura de e-mails e recados, vamos voltar aqui para tratar deste assunto. Eu tenho uma dúvida mas eu não sei se vai ser possível. Leitura de e-mails. Olá, amigos do Portal Saber. É com grande satisfação que estamos aqui para mais um episódio. E agora queremos recordar que este episódio e tantos outros, pode saber, é possível obtê-los acessando www.portalsaber.org. É possível também vocês nos seguirem no Facebook. Para isso, acesse facebook.com/portalsaber.org. Neste último final de semana, nós tivemos a visita de ilustres amigos que vieram à sala do Portal Saber, onde fizemos gravações sobre mediunidade e a justiça, e outra gravação também sobre a obra de Paulo Estevão, mas com um aspecto um pouco diferente do costumeiros episódios a respeito das características históricas, agora abordando a parte realmente evangélica da obra. Por isso nós queremos agradecer a visita de Michele Melo, de Fábio Aguilar, da Candice Gunter e do Rafael Lavarini. Agradeço então assim a visita em nome do portal. Quero recordar a todos aqueles que desejam mandar algum e-mail para nós, dando as suas sugestões, críticas, que você pode encaminhar seu e-mail para contato@portalsaber.org. Recebemos sempre muitos e-mails, agradecemos todos, lemos com carinho. Às vezes não dá para colocar aqui no episódio, mas com muito carinho nós lemos e sempre que é necessário nós fazemos algum ajuste na nossa programação para que possa atender melhor os nossos ouvintes. Agora vamos lá para o nosso episódio, que está fantástico, nosso episódio, terceiro episódio da transição planetária. Um grande abraço a todos. Bom, gente, hoje nós vamos aqui abordar todas as mais importantes mensagens que vieram através da mediunidade do Chico Xavier, tratando sobre o tema da transição planetária. A partir da década de 30, muitas mensagens vieram pela mediunidade do Chico e muitas após a Segunda Grande Guerra, o que é um motivo de grande discussão no meio espírita. Muitas pessoas julgando que as mensagens do Chico tratavam apenas da Segunda Grande Guerra, o que não parece ser a veracidade aqui pelas mensagens que nós temos, e vocês vão nos ajudar a julgar isso, né, Geraldo? É isso mesmo, Guilherme. Nós temos aí várias mensagens através do Chico, no livro Nosso Livro, no livro Há 2000 anos, no livro A Caminho da Luz, todos esses livros anteriores à Segunda Grande Guerra Mundial. Muitos dos espíritas concluíram que talvez essas previsões se referissem à própria Guerra Mundial que ocorreu entre 1939 e 1945. Mas nós podemos observar que as mensagens continuaram depois dessa data. Por exemplo, no livro Justiça Divina, que foi publicado em 1962, tem uma mensagem interessantíssima, muito importante, chamada Ante os Mundos Superiores, do Espírito de Emmanuel.
Nós vamos ver o Chico falando sobre esse tema no Pinga Fogo, da TV Tupi, de 1971. Outros livros vão surgir na década de 80, o Plantão de Respostas, em que ele responde entrevista a respeito do assunto. As revelações que ele me fez em 1986, que hoje estão no livro Não Será em 2012, em conjunto com a doutora Marlene Nobre. E outros que vamos descobrir aí em várias oportunidades, poetas que escreveram através dele, pequenas lembranças de outros autores também, através da psicografia do Chico. Vamos começar com uma entrevista dele? Eu acho importante isso. Essa entrevista está publicada no livro Plantão de Respostas. Ele foi editado no início da década de 80 e lá o Chico vai responder diversas questões, uma delas sobre transição planetária. Então vamos ao texto. Ele vai responder o seguinte: estamos sim muito próximos de uma grande transformação planetária. As calamidades sociais, espirituais, emocionais e físicas estarão por toda a parte do planeta. Emmanuel afirma que a Terra será um mundo regenerado por volta de 2057. Mas antes disto, diversos tipos de transformações ocorrerão no planeta para o concurso do aceleramento deste processo. Poucos acordarão, mas muitos estarão aptos ao trabalho com o próximo, tentando acordar as consciências que dormem. Emmanuel nos diz que, de uma forma ou de outra, todos nós, espíritos vinculados à Terra, guardamos em nosso íntimo a noção do final dos tempos. Alguns entenderão este processo de forma mais serena, outros terão que aguardar o concurso da experiência dolorosa que faz acordar a consciência. Trabalho e amor com Jesus, este é o caminho. Muito provavelmente serão anos dolorosos que enfrentaremos, mas, conforme esclarece o Espírito Emmanuel, Deus não permite a dor sem o remédio para o alívio necessário. Nessa mensagem mesmo a gente já identifica que não está relacionado absolutamente à Segunda Guerra, né? Que ele fala de tempos difíceis no porvir, e isso foi falado na década de 60, de 80. Uma entrevista da década de 80, publicada na década de 80, em livro. É interessante ele falar, por exemplo, do ano 2057. Eu queria comentar isso, porque isso tem uma lógica. A doutrina espírita é razão, né? E a gente tem que elaborar em cima disso. O que vocês acham aí, companheiros? É muito interessante esse número não ser redondo. Por exemplo, 2060, 2100. A gente vê, por exemplo, por coincidência, nós vamos trazer aqui também, o físico Michio Kaku fala do mundo em 2057. E é um dos grandes físicos, e fala do mundo em 2100, onde os nossos netos serão como deuses, movimentarão objetos pela mente e criarão coisas. Mas nós vamos ver que nessas próximas 3, 4 décadas, a gigantesca revolução pela qual a humanidade vai passar. Pelo que a ciência está trazendo, pelo que a tecnologia está trazendo, nós vamos citar várias coisas aqui. E é muito curioso esse período, ele fala 2057. E essa por que ele usa essa data, Dauro? Ele explica no vídeo por que ele usa essa data, o Michio Kaku? Não. Eu achei muito curioso, é uma coincidência muito Pode ser que tenha sido gravado, por exemplo, em 2007, e aí ele tenha falado, daqui a 50 anos, 2057. Eu vou até observar isso depois. Mas ele fala de 2057 e fala o mundo em 2100. Então esse período é impressionante, as transformações que nós vamos passar. E é interessante o Emmanuel, na década de 80, né, fazer essa projeção para 2057. Por exemplo, o presidente dos Estados Unidos atual, Barack Obama, acho que o primeiro mandato dele, ou do segundo, ele falou que em 2050 a economia americana, 80% ou 90% dela seria de uma economia sustentável, verde. Isso, para os Estados Unidos, que é o maior consumidor de energia e um dos maiores exemplos
de desperdício de recursos, né? E de egoísmo também, porque não pensa nos outros países do mundo onde as pessoas quase que não têm nada, né? Alguns países na África, na Ásia, mesmo algumas regiões do Brasil e em outros países também. Então ali está sendo gestado de uma forma ou de outra, né, uma grande transformação. E ele fala em 2050. Mas, Geraldinho, o seu comentário é muito importante e é muito interessante, que vai um pouco além do nosso episódio. Porque as pessoas, de modo geral, acham que o plano espiritual é um plano mágico. É um plano que as coisas acontecem assim como passos de mágica. Se nós, aqui mesmo no portal, fazemos cronograma para as atividades, por que o mundo espiritual não fará cronogramas? E aí, 2057 nada mais é, porque a literatura fala que os 100 anos, 1957 em diante, seria os 100 anos depois dos 100 anos iniciais de preparação, que aí a gente tem como marco o lançamento do Livro dos Espíritos. Então nós vemos aí o que? Há um cronograma, há um pensamento, né, bem claro de evolução com marcos bem definidos. E qualquer gestor de projeto tem marcos bem definidos que nós temos que trabalhar. Então eu vejo dessa forma também. É interessante isso, Gandra, porque o próprio Allan Kardec vai falar nisso no livro A Gênese, no capítulo Sinais dos Tempos. Porque ele diz o seguinte, falando sobre a transição planetária, ele disse que a transição planetária do final dos tempos de expiações e de provas para o início dos tempos de regeneração na Terra, já havia começado 100 anos antes das atividades dele. Então, na realidade, se a gente for transportar aí o nosso pensamento para o século XVIII, o que ocorreu de tão importante no século XVIII? A Revolução Francesa, o fim do feudalismo, o fim do absolutismo total das nações, as ideias de liberdade, igualdade e fraternidade que varreram o mundo, ocasionaram a independência dos Estados Unidos da América do Norte e também, no início do século XIX, a independência de todos os outros países latino-americanos, inclusive o Brasil, né? Preparando também a Revolução Industrial do século XIX, o advento do Espiritismo com Allan Kardec, as ciências sociais com Karl Marx e outros mais. Max Weber. Nós vamos ver também o nascimento das ciências psicológicas, né? O trabalho de Freud, o trabalho de tantos que vieram trazer novas visões. Quer dizer, a humanidade teve realmente um período de grande florescimento de conhecimento, florescimento de oportunidades no campo da ciência, da tecnologia, do conhecimento também da alma humana, não é? E vamos ingressar no século XX, e no século XX vamos enfrentar duas grandes guerras mundiais, que foram violentas, que foram devastadoras, sem contar as outras pequenas guerras. E o século XX vai ser um século que vai ficar para a história da humanidade, sem dúvida nenhuma, como o século da tecnologia, da frieza também, do egoísmo, do consumismo. E agora, já no início do século XXI, há toda uma esperança em torno da espiritualidade, em torno das artes. E Geraldinho, é interessante o que você está falando, que num poema da Maria Dolores, do livro Estradas e Destinos, ela traz um poema muito bonito, que fala exatamente dessa era de tecnologia, desse desenvolvimento tecnológico, intelectual do homem, que embora tenha produzido um avanço muito grande, né, ele não favoreceu exatamente a quem deveria favorecer, que é a própria humanidade, em termos de crescimento moral, de assistência e caridade. Esse poema chama Progresso e Caridade, e ela vem dizendo isso, que a tecnologia, o desenvolvimento intelectual, ele não vai favorecer o crescimento moral da humanidade se ele não
não trouxer caridade. E o que a gente continua vendo são essas mesmas mazelas, né? A pobreza, né? Então, assim, ao mesmo tempo que a tecnologia ela favorece em determinadas áreas, ela aumenta a distância, né? Entre classes e etc. Então, ela vem trazer para a gente exatamente essa informação de que é preciso que a evolução tecnológica ela venha trazer caridade e brandir exatamente essa bandeira de Jesus Cristo, né, que é o exemplo da caridade. Não vamos evoluir. E para o que o planeta evolua, é preciso que a humanidade evolua. Não é meia dúzia. É preciso que todos caminhem na mesma direção. Uma coisa que eu acho interessante que você está falando, Silvana, é exatamente porque a gente tem que saber até que ponto o espírita, que inclusive que aborda cientificamente as coisas, até que ponto mesmo ele tem que crer em Jesus como uma evidência. Ele tem que saber, porque os espíritos falam isso o tempo todo, Jesus é a evidência, mas nós temos que chegar à conclusão que seja. Uma das coisas que a gente foge, que os espíritos têm medo da gente no campo da ciência e da filosofia, é porque nós só utilizamos as duas para fugir da evidência moral. Quanto mais se desenvolve no campo filosófico científico, mais nós utilizamos o desenvolvimento para fugir da evidência moral. A gente acabou achando nessa história toda que Jesus Cristo é brega, que ser cristão é bairrismo, que não tem nada a ver com universalismo, não tem nada a ver com a fé, com a verdadeira ciência, com a verdadeira... E o que a gente escuta dos grandes espíritos é o contrário, que o conhecimento de Jesus é o conhecimento. E ele mesmo fala, eu sou o caminho, a verdade, a vida. Ninguém nesse pedaço aqui vem ao Pai, senão por mim, pela minha concepção de conhecimento, pela minha concepção moral. Não estamos falando aqui de nome. O cara está do outro lado da terra, nem conhece Jesus, mas ele está indo por aquele caminho de concepção moral, ele está sendo cristão. Não é questão de denominação, viu, gente? Não é nada denominacional. Mas é uma coisa que nós temos que realmente deixar bem claro, porque é a evidência. Né? O próprio Allan Kardec, ele é a evidência de ter sido o missionário escolhido entre 30 bilhões de espíritos que estão nessa terra para ser o pedagogo, aquele que iria passar mais didaticamente o processo desse conhecimento, não é através da equipe da codificação kardeciana, ou isso é só um sonho espírita, ou de sonho espiritista, vamos dizer assim. Então, esse é um ponto muito importante, porque o que eu entendo até hoje de espiritismo e cristianismo é essa evidência cristã, e quando falamos de cristianismo aqui, mais uma vez, não estamos falando de bairrismo, ou de uma mentalidade vinculada ao romanismo, ou qualquer ismo, mas sim a essência do conhecimento cristão, que o próprio Allan Kardec confessou ser a doutrina mais pura que ele já tinha encontrado aqui na Terra, não é? E ainda disse o seguinte, que as pessoas vinculadas às seitas cristãs eram as mais aptas para entender o espiritismo na sua essência, por causa dessa questão moral aí. E só para terminar, na época que ele foi profetizada a sua missão, lá nos idos de 1850 e poucos, né, 56, se não me engano, na França, a médium escrevendo, se não me engano foi a Céline Jaffès, ela diz, a médium recebe uma mensagem dizendo assim, olha... Deixa eu só fazer uma colocação. Pode, enquanto que dentro do que você disse, Luiz. O Einstein falou que algumas coisas que Jesus disse já haviam sido ditas, mas que ninguém falou de forma tão bonita, tão bela como Cristo. O Einstein falou isso. E ninguém viveu também, né? Wittgenstein, um dos maiores filósofos do século XX, ficou comovido e encantado com o livro do Leon Tolstói, um dos grandes escritores russos, que escreveu o livro que chama O Reino de Deus está dentro de vós. A forma como Tolstói falou do Cristo comoveu profundamente Wittgenstein, que é considerado um dos maiores filósofos do século XX, entendeu? Então, essa questão moral, conhecimento sem moral, é vazio, é frio, entendeu? E não orienta. O Emmanuel, no prefácio nos Domínios da Mediunidade, quando fala dessa grande revolução que os cientistas, como sacerdotes do espírito, estão trazendo, né, ao desmaterializar a matéria, essa revolução que eles estão trazendo, sem o desejarem ser sacerdotes do espírito,
né? Sem o desejarem. E o Emmanuel, no final do prefácio, ele ainda fala que nós não podemos esquecer do Cristo, para que nós não fiquemos desorientados. Alguns grandes físicos e matemáticos se desorientaram ao buscar respostas única e exclusivamente na ciência. Entendeu? Matemáticos, como Georg Cantor, entendeu? Como outros tantos aí que nós vamos trazer mais para frente, que não vou citar agora. Mas é preciso esse lado moral para dar sentido, dar significado ao conhecimento, né? Não basta só conhecer. Conhecer para quê? Conhecer para mudar, para melhorar, para ir para cima, para ir para cada vez conquistas superiores mais elevadas, entendeu? Cada vez você sentir mais a plenitude da vida, de viver, entendeu? No bem, que é a melhor forma de se viver. Então é fundamental essa questão. E a ciência e a filosofia são ferramentas que nos ajudam a conquistar isso, que é a moral. E é exatamente o diferencial da mensagem do Chico, né? Quando ele fala que a gente vai ter acesso a um avanço tecnológico maravilhoso. Por quê? Porque esse avanço tecnológico vai estar ligado ao moral. Ele vai estar atingindo a todos aqueles que sofreram as mazelas, né? Não vai ser uma evolução tecnológica para meia dúzia. Não vai ser para um Estado americano que em 57 vai estar utilizando 90% da sua energia renovável. Não vai ser só para isso. Vai ser para muito mais. Vai ser para atingir a todo e qualquer ser humano. É onde está o diferencial da mensagem do Chico. Não é que a evolução não seja necessária, ela é primordial. Mas ela tem que ser, como o Luiz Sérgio falou, ela tem que estar ligada ao crescimento moral. Por isso que na previsão aqui que fizeram de Allan Kardec, na hora que eles fizeram a mensagem era o seguinte: quando o bordão soar, abandoná-lo-eis. Apenas aliviareis o vosso semelhante. Individualmente o magnetizareis a fim de curá-lo. Depois, cada um no posto que lhe foi preparado, porque de tudo se fará mistério. Pois que tudo será destruído, ao menos temporariamente. Deixará de haver religião e uma se fará necessária, mas verdadeira, grande, bela e digna do Criador. Isso é um dos pontos que se fala na previsão da missão de Allan Kardec na Terra, né? E mais tarde o Allan Kardec fica preocupado com essa expressão, tudo será destruído, mesmo porque ele que tinha um amigo dele que era meio político, né? E o amigo já estava pensando com a cabeça muito política, revoluções e tal. Mas depois ele consulta mais uma vez, recebe, aliás, não consulta, eu acho que ele recebe uma mensagem explicando, dizendo que o cataclismo principal da Terra seria o cataclismo moral. Isso em 1850 e poucos. O Allan Kardec ficou descrente, falou, cataclismo moral? Mas a Europa está evoluindo, a diplomacia está crescendo, os povos estão se civilizando. Aí eles falaram, olha, não é do seu tempo ainda, está mais para frente. E hoje nós estamos, de fato, vendo esse cataclismo moral. E é por isso que a espiritualidade, às vezes, né? A gente fala isso, gente, porque muita gente vê irmãos aí de crença espírita, mas com uma reserva muito grande em relação à questão cristã, que não sabemos de onde é que vem dos erros, né, das religiões cristãs, a gente compreende isso, né, das dificuldades que muitas pessoas tiveram até quando crianças com a questão cristã. Mas é bom que o espírita de mente aberta possa ir pesquisar e ver a evidência do Cristo. Já que você falou em Allan Kardec, o Luiz Sérgio, eu queria trazer aqui dois trechos pequenos importantes que Allan Kardec mesmo escreveu lá no capítulo 18 da Gênesis, Sinais dos Tempos. Lá no item 10, ele vai dizer o seguinte: anunciando a época de renovação que se havia de abrir para a humanidade e determinar o fim do velho mundo, a Jesus, pois, foi lícito dizer que ela se assinalaria por fenômenos extraordinários, tremores de terras, flagelos diversos e sinais dos céus. Allan Kardec falando que a Jesus foi lícito, ele faz uma menção aí ao sermão profético do Cristo, não é? Que a Jesus foi lícito dizer. Por quê, gente? Porque Jesus não é um espírito humano.
Ele é o governador espiritual da Terra, uma potência angélica que formou o nosso planeta. Então, ora bem, é aquilo que o Marco Ganda estava falando, sobre a previsão, sobre todos nós que trabalhamos com empresa, que trabalhamos com método, a gente tem tempo, né, para cumprir, tem metas para atingir, e certamente o Cristo também terá suas metas em razão ao tempo. E já está anunciado desde muito tempo antes que nós estamos num final de ciclo, no final de uma era, que ele chama aqui de final dos tempos. Allan Kardec chama o fim do velho mundo, é o velho mundo de expiações e de provas, né? E que esse final de tempo, ele indica também o início de uma nova era. Agora, as Sagradas Escrituras vão caracterizar quando é que nós vamos saber se estamos ou não no final dos tempos. A própria profecia de Joel, repetida por Lucas no Atos dos Apóstolos, vai dizer que ela vai acontecer quando a mediunidade estiver generalizada. E é exatamente isso que nós vamos viver desde o final do século XVIII, né? A mediunidade generalizada. Joel diz assim: nos últimos tempos, diz o Senhor, espalharei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões e vossos velhos terão sonhos. Nesses dias espalharei do meu espírito sobre os meus servidores e servidoras, e eles profetizarão. Que é justamente o que Allan Kardec vai depois codificar e entender como sendo a mediunidade, com a publicação do Livro dos Médiuns, e depois na Gênese, quando ele elabora uma teoria sobre a profecia, que é a teoria da presciência, que nós já estudamos aqui. É interessante, Geraldinho, você falar disso, porque o que nós vemos agora, ultimamente, é uma explosão de efeitos mediúnicos. O Brasil já é um país que tem uma característica muito grande nessa área, mas, por exemplo, o pessoal lá fora, né, nos Estados Unidos, né, Luiz Sérgio, a gente está vendo que em documentários, em sites, que isso está explodindo, mesmo que ainda não esteja atrelado a uma mediunidade cristã. Mas a gente está vendo esse os próprios aflorar. movimentos cristãos estão hoje, se você analisar as igrejas cristãs, tanto católicas, protestantes, há 40, 50 anos atrás, não havia tanta manifestação chamada pentecostal nessas igrejas. Carismáticos, que na verdade eram os médiuns, né, antigamente, que foram, de certa forma, excluídos um pouco do poder da igreja, até por causa um carismático, ele muitas vezes traz uma interpretação que vai contra um pouquinho a teoria que foi concluída pelos teólogos. Então havia, como acontece no centro espírita hoje, havia sempre uma rixazinha entre os carismáticos e os doutores da lei canônica, da doutrina, inclusive católica, não é? Sempre essa coisa que acontece no meio espírita, né? Entre os doutrinários e os médiuns, muitas vezes. Os médiuns não estudam, os doutrinários estudam, mas ao mesmo tempo os doutrinários ficam muito, né, arraigados a determinadas ideias. Mas isso acontece hoje, esse boom, né, de pentecostalismo, profecia e mediunidade. Então a mediunidade é o selo da transição planetária, do final dos tempos de expiação e de provas e do início dos tempos de regeneração. E eu acho que não há dúvida que nós estamos nesse tempo, né? Todos nós já conhecemos um familiar que seja médium, que tenha fenômenos mediúnicos acontecendo com ele. Está muito próximo do nosso dia a dia. Do outro lado, Allan Kardec vai falar, no item 20, uma questão importante, que é a questão social, a questão econômica e das instituições terrestres. Ele diz assim: a geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos. A geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral que assinalará a nova fase da evolução humana. Ô Geraldinho,
você captou telepaticamente o que eu ia entrar exatamente agora. Que sincronia, hein? Interessante. É exatamente isso. Essa parte aqui, ó, que eu vou complementar, né, que a geração que desaparece levará consigo seus erros e prejuízos, e a geração que surge, retemperada em fonte mais pura, imbuída de ideias mais sãs, imprimirá ao mundo ascensional movimento no sentido do progresso moral que assinará a nova fase da evolução humana. Isso é espetacular. E interessante é o seguinte, o Max Planck, Prêmio Nobel de Física, um dos primeiros pais da física quântica, ele fala, em relação à ciência, que a ciência evolui de funeral em funeral. O que quer dizer isso? Muitas vezes precisa de uma geração sair de cena, do comando, para que a nova geração, com novas ideias mais ventiladas, mais progressistas, possa trazer e implementar toda essa mudança, essa transição, essa transformação. E é o que a gente vai ver. Porque se a gente começa, nós até pode alegar em relação a gente que nós somos pais corujas. Mas todo mundo que eu converso fala que os filhos estão diferentes no sentido de mais cordatos, mais inteligentes, mais carinhosos, mais corretamente políticos, vamos dizer assim. Antigamente, na minha idade, eu estou com 51 anos, a gente andava com um bodoque no pescoço e um espingardinho de chumbinho na mão. Olha como essa geração mudou hoje. Hoje os meninos estão preocupados com ecologia, com proteção dos animais. Desperdício, proteção dos animais. Então é interessante essa colocação que você Curioso, Belo Horizonte a gente não vê muito animal silvestre, como todas as grandes cidades. Mas essa mudança aí que você está comentando, Dauro, me fez surpreender-me com uma coisa que eu vi hoje. Um bando de maritacas no meio do centro da cidade, coisa que a gente vê isso muito no interior, em cidades próximas, mas em Belo Horizonte... Micos também. E foi assim, foi uma coisa encantadora, para falar a verdade, viu? Bom, eu queria trazer também outra questão a respeito dessa data, 2057. Então nós já vimos que a Kardec fala que a transição começou 100 anos antes dele. Então já se passaram 250 anos de transição planetária, quase 60 anos, né? E estamos aí pela frente, um pouco menos de 50 anos na nossa frente. Então, nós vamos raciocinar em termos das revelações do Chico, quando ele fala para nós, por exemplo, que o mundo espiritual superior determinou que depois do ano 2000, ninguém mais, nenhum espírito proveniente das sombras e das trevas na Terra iria ter permissão para reencarnar aqui na Terra. Isso faz lembrar também aquela palavra dele, bem-aventurados serão os mansos e os pacíficos, porque herdarão a Terra. Ele não promete o céu para os mansos e pacíficos, ele promete a própria Terra. Então tudo está dentro de uma programação espiritual superior, em que a partir do ano 2000 reencarnariam os espíritos mais compromissados com o bem. O que seriam esses espíritos, Geraldinho? Seriam seres realmente angélicos? Seria isso? Não, de jeito nenhum. São espíritos humanos como nós, só que já compromissados com o bem, com a fraternidade, com o progresso moral, sem qualquer compromisso kármico, por exemplo, com as hordas do crime, com as hordas do vício no mundo espiritual. É porque você explica isso, né, Geraldinho? Porque às vezes o conceito varia um pouquinho de espírito inferior, espírito trevoso, espírito superior. Por exemplo, isso que você está dizendo da questão do espírito vinculado à questão trevosa, né? São aqueles espíritos realmente que são renitentes, que não querem se modificar, que muitas vezes nós recebemos aqui nos lares ainda da Terra espíritos problemáticos, mas com certeza muitos desses espíritos problemáticos, no momento de conversão no plano espiritual, se decidiram por se modificar. Isso não quer dizer que eles ainda não têm, que eles se eximiram, né, se liberaram desses milênios de envolvimento com o vício, com a treva, mas eles já tomaram a decisão de se modificar. Não é que esses aí não vão mais reencarnar. Eles nos darão problemas sociais para termos que resolvê-los, mas não são mais aqueles que são assim, eu estou aqui na treva, quero ficar e eu aposto tudo nisso.
É muito interessante, Luiz Sérgio, o que você está falando, e a gente tem que pensar que existe o livre-arbítrio. Isso é o ponto. Então nós não teremos seres angélicos e não teremos a ausência do mal, mas a predominância do bem. E isso não acontece no estalar de dedos, não é mesmo, Geraldinho? Que você... É isso mesmo. Agora vamos pensar racionalmente o seguinte: se esses espíritos começaram a reencarnar no ano 2000, no ano 2020, 2019, esses espíritos estarão entrando nas universidades do mundo, né? Terão feito o curso fundamental, o curso médio e estariam entrando nos cursos superiores aí, espalhados por todas as nações. Muito bem, por volta do ano 2030, eles já terão saído das universidades e estarão começando as suas vidas, profissionalmente falando, nas empresas, nos governos, nas instituições do mundo terrestre, na medicina, na astronomia, seja lá onde for. Por volta do ano 2040, eles já estarão assumindo postos de comando, postos importantes. E em 2057, conforme o Chico revela aqui, não é? Que Emmanuel diz que em 2057 a Terra já será um mundo regenerado, porque eles estarão nos postos de comando das nações. E já estaríamos ouvindo os efeitos desse resultado, né, deles assumirem esses postos, por exemplo, depois de 10 anos já de sair da vida acadêmica. A gente vê geralmente um tempo de maturação de 10, 20 anos, tanto na política como na questão profissional, que a pessoa, ao sair da faculdade, ela leva de 10 a 20 anos para ter uma ascensão profissional, né, para chegar aqueles que chegam a cargos mais destacados do ponto de vista material. Eles levam geralmente de 10 a 20 anos para ter essa maturidade, né, e esse processo de conseguir chegar lá. Então seria esse tempo de chegar e mais o tempo da gente observar as consequências deles terem chegado lá, das decisões que eles tomaram, do processo que eles começaram a conduzir em mãos, né, que tomaram em mãos e começaram a coordenar e a conduzir. Então a gente levaria mais um tempo para poder observar esses efeitos, né, e mais importante, eles já serão pais, muito provavelmente. E eles estarão educando, então, já uma geração para esse planeta regenerado. Exatamente. Quer dizer, olha que espetacular essa segurança que a gente sente. Agora, vamos lembrar que isso, se não houver, né, que eles falam em inglês, um drawback nessa situação, né? Se não tiver uma guerra de grandes proporções, se o ser humano não chutar o balde, como se diz, né? Deixa eu lembrar, isso que o Luiz Sérgio está falando foi tema da última gravação do Transição Planetária, em que nós falamos que nós tínhamos, segundo a revelação do Chico Xavier, 2 caminhos. O caminho da paz, que seria a humanidade chegar até 2019, depois de 50 anos da idade da astronomia, né, do homem pisar na Lua. Se nós conseguirmos chegar até 2019 em paz, teríamos um progresso aceleradíssimo. Nenhum de nós pode prever, segundo o Chico nos falou, o progresso que teremos a partir desta data. Agora, do contrário, quer dizer, se ocorrer uma guerra nuclear, aí é o que o Luiz Sérgio está falando. Nós vamos ter um retrocesso na nossa civilização que, segundo o Chico nos informou, pode atrasar essa marcha em 1000 anos. Ao invés de entrarmos no mundo regenerado a partir de 2019 e atingirmos esse ápice aí, essa maturidade em 2057, nós só vamos entrar no mundo regenerado no ano 3000, porque a reconstrução demorará quase 10 séculos, 9 séculos e meio. Né? Então, olha a responsabilidade nossa. Deixa eu só fazer referência. Nossa, entre aspas, né? Porque também a gente não tem muito poder sobre determinadas ações, né? É uma pena que o poder de comandar os exércitos esteja na mão de tão poucas pessoas, né? Mas acontece... Sem dúvida que a pressão pública ela pode influenciar. Como a gente já falou no episódio anterior, a pressão pública nos Estados Unidos impediu os Estados Unidos de tomarem medidas bélicas contra a Síria recentemente. Né? A gente vê. Agora, a questão é a seguinte, cada um de nós é um elemento ativo, né? É um elemento ativo e participante da sociedade. Então nós podemos colaborar sim.
Veja só que interessante que o Emmanuel fala no livro Cartas do Coração, na mensagem Cristianismo Renascente. Só um trechinho. Em verdade, porém, se temos sido tolerados pela clemência divina no curso do tempo, é imperativo reconhecer que as leis universais não foram criadas inutilmente. Então existe uma lei universal que se chama justiça divina. Por enquanto, nós estamos sob a égide da misericórdia divina, da clemência divina. Mas se nós ultrapassarmos os limites impostos pelas potências angélicas em relação ao progresso da Terra, que é justamente isto, que não podemos e não devemos nos entregar a um conflito de deflagração nuclear, que teria consequências desastrosas, né? Ou seja, se a gente opta pelo caminho errado, o caminho do engano, o caminho da guerra, aí a misericórdia é suspensa e nós seremos chamados a dar contas da nossa imensa dívida kármica, de milênios de guerras e disputas, crimes inomináveis que temos aí na nossa contabilidade moral. Ô, Geraldinho, você citou Cristo, eu vou lembrar também uma citação profunda para mim dele, quando ele diz que a cada um segundo suas obras, a questão do livre-arbítrio. Então, essas consequências, ou catastrófica, ou grande progresso, que inclusive a gente vai falar sobre isso em termos de ciência e tecnologia, vai estar trazendo para a gente o que a gente já está antevendo, são os dois caminhos, né? Como consequência do livre-arbítrio, das nossas escolhas. Então, quando o Cristo fala isso, a cada um segundo suas obras, isso vai ser a consequência do exercício do nosso livre-arbítrio e das nossas escolhas. E outra coisa, o Einstein, foi perguntado a ele como é que seria a Terceira Guerra Mundial, que seria um desastre, que hoje nós temos capacidade de destruir a vida no planeta através do armamento nuclear que a gente possui em mãos, tanto em bombas de fusão nuclear como bombas de fissão nuclear. O que você tem por aí, as bombas de hidrogênio, é uma coisa... acaba com a vida do planeta tantas vezes. Então o Einstein falou, a terceira eu não te digo, mas a quarta vai ser com pau e pedra. Exatamente. Ou seja... que há o retrocesso. O retrocesso. A gente se destrói a civilização. Nós vamos trazer aqui, quando a gente for apresentar a fundamentação da transição planetária com conteúdo fora do conteúdo espírita, vamos trazer aqui o seguinte, os armamentos que estão sendo desenvolvidos hoje, bombas de pulso eletromagnético, que você joga em cima de uma cidade, você desarma todo aquele sistema de energia, todo aquele sistema de informação, e você faz aquela civilização ali voltar 300 anos atrás, né? Porque hoje, assim, sem energia e sem informação, sem computador gerenciando tudo, né? Vou falar. Olha que interessante isso que você está falando, Dauro. Porque lá no livro Há 2000 anos, no capítulo 6, lembram quando Lívia desencarna junto com os cristãos na arena romana, e aquele grupo de cristãos que chegam no mundo espiritual é levado à alta espiritualidade para ter com Jesus? Lembram disso? E Jesus então os recebe e fala o seguinte: quando a escuridão se fizer mais profunda nos corações da terra, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte, derramarei minha luz sobre toda a carne, e todos que vibrarem com o meu reino e confiarem nas minhas promessas ouvirão as nossas vozes e apelos santificadores. Um sopro poderoso de verdade e vida varrerá toda a terra, que pagará então à evolução dos seus institutos os mais pesados tributos de sofrimentos e de sangue. Exausto de receber os fluidos venenosos da ignomínia e da iniquidade de seus habitantes, o próprio planeta protestará contra a impenitência dos homens, rasgando as entranhas em dolorosos cataclismos. As impiedades terrestres formarão pesadas nuvens de dor, que rebentarão no instante oportuno em tempestades de lágrimas na face escura da terra, e então, das claridades da minha misericórdia, contemplarei meu rebanho desditoso e direi como
os meus emissários, ó Jerusalém, ó Jerusalém. Trabalharemos com amor na oficina dos séculos por vindouros. Reorganizaremos todos os elementos destruídos. Examinaremos detidamente todas as ruínas, buscando material passível de novo aproveitamento. E, quando as instituições terrestres reajustarem a sua vida na fraternidade e no bem, na paz e na justiça, depois da seleção natural dos espíritos e dentro das convulsões renovadoras da vida planetária, organizaremos para o mundo um novo ciclo evolutivo, consolidando com as divinas verdades do Consolador os progressos definitivos do homem espiritual. Poxa vida, aí a gente vai vendo também o papel do Brasil, né? No livro Plantão de Respostas, o Emmanuel fala para nós numa entrevista com o Chico. Com relação à situação do Brasil, em termos gerais, em que espiritualidade maior pode instruir-nos a respeito? Aí o Emmanuel responde: estamos hoje em meio a uma crise moral, segundo prevista pelo Kardec, né, de grandes proporções, o que de modo geral ampliaria os problemas cotidianos de uma nação qualquer, assim como se faz conosco. A conscientização de nossa condição de corresponsáveis por tudo que se passa ao nosso redor é o que deve prevalecer. Passamos por um momento de revisão de conceitos morais e éticos, e nesse momento o esforço de cada membro da nossa sociedade deve estar orientado no sentido de melhor cumprir os deveres e obrigações de cidadão, com muita disciplina, vontade de melhora geral, trabalho e muita, mas muita oração. O pensamento cristão deve prevalecer sempre. Aí a gente fica voltado para esse campo do pensamento cristão que foi brotado aqui, né, árvore do Evangelho, que veio para o Brasil. É o papel nosso de orientação nesse campo, né? E para a gente não assustar, porque hoje a gente vê muita gente assustada com a condição do Brasil, né, do mundo. A gente mesmo fica às vezes. E a gente lembrar um pouquinho que quando a gente vai arrumar a casa, a gente retira os móveis, né? Desarruma para limpar, faz parte da limpeza mesmo. Então eu vou convidar o pessoal aqui para escutar uma mensagem gravada do livro Irmão. O reino de Deus está próximo. Muitas vezes, disse-nos o Senhor, o reino de Deus está próximo. E até hoje, milhares de criaturas aguardam-lhe a vinda através de espetaculosos eventos exteriores. Muitos esperam-no por intermédio de cataclismos inomináveis e mentalizam telas fantasmagóricas, incompatíveis com a divina misericórdia que nos preside os destinos. Trovões ribombando no firmamento, maremotos e terremotos, raios destruidores a se derramarem do céu, multidões amotinadas, promovendo devastações e ruínas, fluidos comburentes na atmosfera, transformando-a em fogo devorador, bombas fulminantes, aniquilando nações inteiras. E contam quase sempre com o absurdo e com o fantástico, para que se sintam no portal da grande transformação. Sem dúvida que semelhantes flagelos podem sobreviver a qualquer momento na experiência das criaturas e no campo da natureza. Contudo, longe de significarem o reino divino, apenas revelam imperativos de nova luta e com serviço mais áspero para quantos se enfileiram nos quadros evolutivos da humanidade. O reino de Deus está próximo, sim, mas antes de tudo,
em nossa capacidade de construí-lo por dentro de nós, através do céu que possamos oferecer à alma do próximo. Atendamos ao cumprimento do dever que a vida nos atribui, colaborando quanto possível pela vitória do bem, a atender o amor que o Mestre nos legou, e alcançaremos, com a urgência possível, o clima celestial para nós e para os outros. É por isso que Jesus, igualmente, foi positivo e justo quando afirmou: quando se vos disser, o reino de Deus permanece ali ou acolá, não acrediteis, porque em verdade, o reino de Deus está dentro de vós. Emmanuel. Psicografia de Chico Xavier. Geraldo, eu lembrei aqui da mensagem que você leu também do Há 2000 anos. Achei muito interessante a parte que ele fala que aqui, ó, determinando a utilização de todos os progressos humanos para o extermínio, para a miséria e para a morte. E parece que, assim, em relação à miséria, é muito o que acontece com o nosso sistema econômico, né? Porque ele é desenhado, parece hoje em dia, para perversamente concentrar a renda na mão de quem já tem fortunas, né? E quando a gente for falar disso mais para frente, a gente percebe hoje que menos de 300 empresas controlam 80% dos recursos do planeta. Então, assim, é uma coisa absurda, né? E se você fizer a conta em relação às famílias mais ricas, também é um número muito pequeno de grandes famílias poderosíssimas que concentram um poder muito absoluto no planeta e é exatamente o retrato disso aí que está... E o mais delicado, o mais incrível, é que muitas vezes nós, o nosso egoísmo cotidiano, não identificamos a consequência nos nossos egoísmos, desembocando numa situação dessa. Você está entendendo, Guilherme? Que muitas vezes a gente, por mais que sejamos cristãos ou espíritas, no fundo a gente endossa com o nosso modo de ser, todo um processo. Ânsia de consumir, né? Por exemplo. Né? Mas eu quero chamar a atenção aqui o seguinte... eu acho que está claro aqui a palavra do Cristo em relação ao extermínio, à guerra, né? Que seria uma escolha muito, muito ruim para todos nós, um caminho muito devastador. E fica bem claro que se a humanidade escolher este caminho, que nós temos o livre-arbítrio de tanto agir como indivíduos, como também como nação, como coletividade, se tivermos esse infeliz destino de caminhar para a guerra nuclear, realmente é muito claro, fica muito claro que a devastação, o grau de devastação será gigantesco, né? Quando o Chico Xavier comentou essa possibilidade infeliz comigo, ele me disse: o homem vai começar a guerra, mas quem vai terminá-la é a própria terra, né, que abrirá suas entranhas, que grandes cataclismos viriam, sim, para pôr fim ao orgulho humano. E tanto é que essa possibilidade, essa previsão ainda está, vamos dizer assim, vigente, porque não chegamos ainda em 2019. Né? Ô, Geraldinho, e outra coisa interessante é o seguinte, que nós estamos numa posição econômica delicada em termos de economia mundial. Está delicadíssimo. Depois da crise de 2008, da quebra do Lehman Brothers, e todas as consequências que falaram que a crise seria em V, ou seria em L, ou seria em W, né? Sobe a economia, depois cai de novo. E nós estamos tendo repiques até hoje, e não estamos numa situação boa. A gente vê os Estados Unidos com um endividamento muito grande, a Europa, né? Países no mundo, então é uma situação muito delicada que qualquer movimento
infeliz leva o mundo para uma catástrofe até econômica também, né? Então você imagina uma guerra. Tanto é que alguns países gostariam de fazer uma guerrinha ou outra no momento, fruto da sua ignorância, e não faz porque não tem recurso. Inclusive os Estados Unidos atual saiu da guerra do Iraque com uma dívida enorme, a guerra do Afeganistão, e saiu um endividamento monstruoso devido a manter sua máquina de guerra absurda nesses países, né, durante tanto tempo. Então a gente vê o seguinte: qualquer movimento infeliz nessa direção, primeiro, não tem capacidade de sustentar uma guerra. E se for para um processo desse nuclear, onde não há vencedor, tanto é que ninguém se atreveu a fazer isso até hoje, até agora o bom senso prevaleceu, porque sabem que não há vencedor nesse tipo de conflito, né? E além desse coisa, seria o holocausto econômico. Com quais recursos a gente reconstruiria? E a gente pensando como espécie, é interessante observar isso que o Geraldo falou, usou a palavra orgulho. E hoje eu estava conversando isso no almoço com os meus tios, nós tivemos um almoço em família, e eles estavam falando exatamente isso, que o ser humano ele se gaba muito no sentido de nós podemos destruir a natureza, e isso pode danificar o meio ambiente, mas se a gente pensar com uma perspectiva um pouco diferente, o ser humano ele não tem a menor capacidade, é muito mais fácil a natureza destruir o ser humano do que o ser humano destruir a natureza. Porque se a gente, por exemplo, poluísse todas as águas do planeta, a primeira espécie que ia dançar ia ser a nossa mesmo. E depois ali de 500 anos, o que para a natureza não é nada, ela estaria exuberante novamente e plena de vida, e para todas as outras espécies do planeta seria uma grande conquista, digamos assim, de uma certa maneira, ficar livre do ser humano nesse nível evolutivo que ele está, porque o ser humano ele perverte, embora seja de uma certa forma o ápice, né, das conquistas espirituais para todos os reinos, né, o nascer da consciência, o despertar da consciência e a consciência da presença de Deus, e é para isso que, né, a natureza é utilizada, para elevar o nível de consciência de todos os reinos. O ser humano ele encontra realmente no limite em que a inteligência pode destruí-lo. Então, a gente pensando do ponto de vista planetário, a nossa espécie é muito insignificante, né, e ela pode ser destruída de uma maneira muito mais fácil do que outras espécies que já estão aí há milhões de anos sobrevivendo, até porque o nosso estilo de vida é muito refinado, como falou o Dauro. A gente depende muito de tecnologia, qualquer coisa, é muito dependente. Nós somos muito dependentes da estrutura econômica que nós criamos. Então, por exemplo, o consumo dos nossos irmãos inferiores, que são os animais, né, toda a nossa indústria alimentícia em torno disso, qualquer tipo de catástrofe natural na Terra pode afetar também os animais, pode afetar as plantas. E isso, você imagina que não precisa afetar nem os animais nem as plantas, basta afetar os cartões de crédito. Você imagina ter uma bomba dessa que o Dauro falou aí, e elimina a possibilidade de você fazer negociação. Como é que você compra gasolina para colocar no carro? Como é que você compra energia? Cyberguerra. Como é que você tem energia para poder manter uma geladeira gelando os alimentos? Aí você não tem alimento. Você vai no supermercado, não tem como comprar. Porque aí a moeda, o papel perde valor, o cartão não passa porque não tem energia. Assim, a possibilidade de uma crise com muito pouco é muito grande. Imagina uma erupção solar mais forte, por exemplo, derruba os sistemas de energia. Eles estavam fazendo estudos, por exemplo, em relação a isso, ao risco de erupções solares causarem derrubadas catastróficas no sistema de alimentação de energia nos Estados Unidos, e eles ficaram muito alarmados, porque não precisa ser um problema global, basta derrubar alguns hubs de energia, e o cálculo que eles faziam lá, eu não me lembro bem o documentário, mas era alguma coisa em torno de 25 a 30 anos para recuperar o que seria perdido com algumas semanas ou meses de falta de energia. Um negócio assim, uma das coisas que a gente já até viu o programa disso no Discovery Channel e tudo, nessas questões de catástrofes possíveis, né? Uma delas que foi citada pelo Chico para mim, que seria, por exemplo, a explosão de um supervulcão nos Estados Unidos da América do Norte, o Yellowstone, né? E que somente essa explosão já dizimaria grande parte da população, porque o resultado da explosão do vulcão seria um excesso de nuvem de cinzas cobrindo grande parte do planeta,
e naturalmente impedindo que a luz do sol chegue à Terra e com ela afetando aí a agricultura, a sobrevivência dos animais e a sobrevivência humana também. Mas você vai fazer uma parte aqui, gente, para todo mundo que está escutando a gente aqui. Eu já conversamos com o Geraldinho, já delongadas vezes, né, de forma mais íntima sobre essas coisas. E vocês podem pensar assim, poxa, mas o pessoal é meio crédulo em demasia, né, tanta coisa. Mas aí você já disse para mim, Geraldinho, mas me conta para todo mundo, conta para o povo, né? Como é que você, jovem, lá para os seus 20 e poucos anos de idade, escutando o Chico te balbuciar essas coisas no seu ouvido, você recebeu como isso aí de repente? Como é que foi a sua... você do lado de um dos maiores médiuns que a humanidade já presenciou, não é? E ao mesmo tempo nas conversas aí, íntimas, ele passando, deitando nos seus ouvidos essas revelações, que sabemos hoje, outras pessoas também já as tiveram. Mas mesmo assim, como é que você via isso aí? Você de cara, opa, é isso mesmo? Ou como é que você encarava essas questões? Não, de fato eu fiquei apavorado, né, Luiz Sérgio? Eu realmente não sabia se acreditava, não sabia se seguia, porque era um assunto tão delicado e tão diferente. Nós temos que lembrar o seguinte, essa conversa que eu tive com o Chico foi em 1986, antes de muitas mudanças que nós já assistimos. Né? O mundo ainda estava numa guerra fria econômica entre o capitalismo e o comunismo da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que ainda existia. Ainda existia o Muro de Berlim separando as duas Alemanhas. A Ásia, eu me lembro bem, porque nessa época eu estudava ciências econômicas. Para vocês terem ideia, a economia brasileira era maior do que a economia chinesa. Então, olha como hoje é diferente. E estávamos em crise. Estávamos em crise, exatamente. Hoje a economia chinesa já é a segunda maior do mundo, ultrapassando o Japão. Quer dizer, houve um boom econômico, desenvolvimentista em toda a Ásia, que naquela época não era previsto. A gente só vai ver essa previsão lá no livro A Caminho da Luz, quando Emmanuel fala que a China precisaria acordar, sim, e trazer para nós livro de 1937. Novos valores. Enfim, muita coisa mudou para melhor. O próprio Brasil mudou para muito melhor, né? Nós vivíamos aquela época, uma época de hiperinflação, de muita miséria, né? Uma miséria muito próxima. Não que as coisas melhoraram por completo, mas hoje o Brasil já é uma grande nação. Nós tínhamos uma dívida, era uma das maiores dívidas do mundo, devíamos o mundo inteiro, o Brasil estava literalmente quebrado, né? Enfim, muita coisa mudou. E hoje é interessante, com todos os problemas, que são muitos ainda que a gente tem para resolver no Brasil, no país, em termos de economia, em termos de desigualdade social e tudo. Mas outro dia eu vi uma pesquisa interessantíssima, das pesquisas mais completas feitas sobre esse tema, mostrando que 2/3 das pessoas que moram em favela hoje são de classe média. No Brasil. Não é em São Paulo, Rio, tudo. É no Brasil. 2/3 das pessoas que moram em favelas hoje, nos aglomerados, nas comunidades, 2/3 são classe média. E muitas delas hoje estão urbanizadas, com água, luz, esgoto, telefone, TV a cabo, tudo, né? Internet e tudo mais. Ô Geraldinho, eu quero trazer uma complementação no que o Guilherme estava falando. Nós estamos num momento de transição, né? Então daí as nossas mazelas, nossos erros, nossos equívocos, fruto da nossa ignorância, como Sócrates falava, que a origem do mal é a ignorância. Daí o Cristo veio falar que eu sou o caminho, a verdade e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. Henri Bergson, Prêmio Nobel de Literatura, eu acho que foi em 1927 ou 1925, um grande filósofo, um dos maiores filósofos também, Henri Bergson, falou o seguinte: o universo é uma máquina de fazer deuses. Máquina de gerar deuses. Então nós estamos predestinados à evolução, ao progresso. Mesmo tendo no exercício do livre-arbítrio a gente escolher caminhos errados e sofrer as consequências desses caminhos, mas nós estamos predestinados ao bem,
a luz, a perfectibilidade, a caminhar em direção à perfeição. Apóstolo Paulo, né, que a vossa caridade ou o vosso amor abunde em toda ciência e em toda sabedoria, né? É por aí mesmo. Mas só para voltar um pouquinho mais, Geraldinho, quero insistir nisso porque o pessoal, né, as pessoas devem ficar pensando, mas isso veio do nada, o Geraldinho engoliu isso. Como é que você foi começando a dar crédito? Quais foram os pontos que te tocaram para você começar a dar crédito? Além dos testemunhos de toda a fenomenologia do Chico Xavier, né? Pelo que eu entendi, você começou a entender que às vezes coisas que o Chico falavam que eram absolutamente esdrúxulas, sem contexto, passavam-se aí 10 anos, 20 anos, você constatava, né? Eu vou te dizer o seguinte, o que me impressionou muito, e que na época eu vou confessar aqui de público, agora eu estou danado que está na internet, né? Vou confessar de público, eu não acreditei de forma nenhuma, foi o Chico me falar, e falar para outras pessoas também, o Eurípides ouviu isso, ele dizer o seguinte, que o Brasil, e nós vamos voltar no tempo, né, gente? Eu estou falando em meados da década de 80. O Brasil numa pitimba danada. O Chico vira para nós e fala assim... Década perdida. É a década perdida, exatamente. Década perdida, em termos de economia, ela foi considerada a década perdida. Nula, totalmente nula, né? E o Chico virar para nós e fala assim, olha, o Brasil vai ser muito rico, vai descobrir petróleo nas profundezas do mar, depois de vários quilômetros abaixo do leito do mar. A Petrobras vai se transformar numa das maiores empresas petrolíferas do mundo. Com sinceridade, Luiz Sérgio, eu não acreditei de jeito nenhum. Eu pensava assim, gente, esse homem está ufanista demais da conta. Mas, Geraldinho, eu sinto que as pessoas, ao escutar os nossos comentários aqui, devem estar todos muito assustados. E como que a gente pode, porque assim, a gente sabe que a prece tem poder, a gente tem que estar orando aí pelos povos, pelos líderes, para que não caiamos, né, no pior. O Chico comentou algo assim com você? É exatamente isso que ele falou, que a nossa responsabilidade como cristãos, como espíritas, era justamente trabalhar sem cessar, sem desanimar, para a construção da sociedade melhor, no limite das nossas forças. E dentro deste trabalho, ele recomendava a todos nós que orássemos pelos nossos governantes, falava inclusive que é muito difícil você assumir a condução de uma nação, tendo em vista a variedade de interesses que estão disputando ali a atenção dos governantes, e que eles precisam da nossa oração para que possam se equilibrar na tomada de decisão quando eles forem chamados a tomar qualquer tipo de decisão nos momentos de crise. Aliás, eu faria aqui um pedido de misericórdia aos que têm conhecimento espírita em relação a políticos, quaisquer que sejam, porque nós sabemos que são situações muito capitais na vida de um ser, né, que se reveste ou se investe de qualquer nível de poder político, numa época tão materialista, tão nihilista, não é fácil. Então, orar para esse político, que muitas vezes, inclusive, é contra aquilo tudo que você acredita, não significa endossá-lo politicamente. Então você pode orar para o político, você pode, inclusive, ser misericordioso e pedir misericórdia divina para ele poder fazer o... Né? E nessa hora a gente não pode ser político, a gente não pode ser aquele que, se você é de um partido e o político que está lá é de outro, você não pode ir contra ele, querer que ele vá à falência, porque nós estamos falando aqui do ser humano, de um brasileiro, de uma nação inteira. E nós estamos no mesmo barco. Estamos todos no mesmo barco, e amanhã pode você estar numa posição dessa e você vai ver que a coisa não é brincadeira. Imagina você com essa sua mediunidade aí, ó, né, recebendo a influenciação mental de milhões de pessoas em vários níveis de conflito. Então, talvez por isso, numa mensagem aqui de Emmanuel, chama Horas de Transição, só um pedacinho, ele diz o seguinte: cultiva a paciência e resguarda-te em paz.
Recorda a multidão descontrolada ante o perigo iminente. Memoriza os desastres ocorridos, seja nos recintos fechados ou nos estádios abertos, quando algum grito alucinante anuncia determinadas perturbações. Grupos amedrontados se entrechocam, por vezes a se ferirem ou a se massacrarem mutuamente. Semelhante imagem se aplica igualmente à Terra nos dias de transição, quais os da atualidade, em que milhões de criaturas encontram problemas a se agigantarem de extensão. O mundo nesses eventos lembra efetivamente um anfiteatro de proporções imensas, no qual vastas multidões sofrem a pressão de acontecimentos cruéis. Mais embaixo, porque ela é longa, ela diz o seguinte... A tormenta é transitória. Lembra o sol nascente, recompondo o campo após noite de tempestade, e entenderás a harmonia inarredável com que a vida marca as obras de Deus. Do livro Pronto Socorro, Emmanuel. Vamos, então, já que estamos chegando no final do nosso episódio, um trecho do livro A Caminho da Luz. O Geraldo vai ler aqui pra gente, do capítulo 25, Evangelho Futuro. Isso, esse trecho acho que resume toda a nossa discussão de hoje. É só o primeiro parágrafo desse capítulo 25, o Evangelho Futuro, do livro A Caminho da Luz, em que Emmanuel diz assim: mas é chegado o tempo de um reajustamento de todos os valores humanos. Se as dolorosas expiações coletivas preludiam a época dos últimos ais do Apocalipse, a espiritualidade tem de penetrar as realizações do homem físico, conduzindo-as para o bem de toda a humanidade. Então, acho que é isso, né? A espiritualidade tem que estar presente nas nossas vidas, nas nossas ações, nos nossos pensamentos, nos nossos atos, para que ela influa de alguma forma na renovação da sociedade em torno. Tem uma profecia em relação a isso, de que nos tempos do fim as pessoas iriam orar muito e pedir pela intervenção divina no planeta. Tem que localizar essa, mas eu acho que existe uma profecia sobre isso no Antigo Testamento, nas Escrituras, de alguma forma. Depois tem que tentar localizar. Vendo que a gente tem, como o Cristo falou, a cada um segundo suas obras, e que a gente tem no exercício do livre-arbítrio a capacidade de escolher qual o nosso destino, de escolher e construir, trabalhar para construir esse destino, né, esse futuro. E se a gente cometer o desatino, que eu acredito que isso não vai acontecer, o desatino de ir para um holocausto nuclear, nós vamos lembrar do Einstein, que falou que a Quarta Guerra Mundial seria com pau e pedra, ou seja, que a gente retroagiria séculos, milênios, né? E finalizando, eu gostaria de falar o seguinte, no que você falou, Geraldinho, André Morot, que é um pensador francês importante, né, conhecido, fala o seguinte: o século XXI será o século do misticismo ou não existirá, ou seja, será o século da espiritualidade, né, dessa emergência, dessa florescência e emergência de forma mais contundente e mais acelerada da espiritualidade, ou não existirá, porque aí nós nos acabaremos. Né? O Chico falou isso comigo. Eu acho que não vai chegar nisso. Né? O Chico falou isso comigo. O século XX será lembrado como o século da tecnologia e das ciências. Mas o século XXI será lembrado como o século da espiritualidade e das artes. Então isso é uma grande esperança para nós, né? É isso aí. A gente termina esse episódio com muita esperança, desejando a todos bons tempos pelo porvir aí.